Então, minhas irmãs, meus irmãos, com alegria que estamos para a continuação dos estudos que se faz nas quintas-feiras. E nós nos lembramos que das 7 maravilhas do mundo, que num tempo atrás eram consideradas, hoje tem tantas outras maravilhas que a gente não tem como nem enumerar. Mas aquelas 7 maravilhas daquela época, nascidas das mãos humanas, que nós conhecemos, foi o túmulo de Mausolo, em Halicarnasso, a pirâmide de Quéops, o farol de Alexandria, o colosso de Rhodes, os jardins suspensos de Semíramis, em Babilônia, a estátua de Zeus, em Olímpia, e o templo de Diana, em Éfeso. Então eram consideradas, pela história, pelo conhecimento humano, na época, as 7 maravilhas do mundo. Bom, hoje nós temos tantas maravilhas que é impossível enumerar. Até bem pouco tempo, aqueles edifícios mais altos, em Nova York, por exemplo, né, o Empire State, né, a Torre Eiffel em Paris, mas hoje, se não me engano, no Dubai, no Catar, existem prédios enormes. Tem até um hotel que é de 7, 8 estrelas, não se compara com as 5 pequenas estrelas brasileiras. É do feitio de uma vela, não é? De um veleiro, mas é enorme em termos de altura. Bom, então tem muitas outras maravilhas, né? Então nós temos as conquistas da informática, né? Os celulares. Hoje o celular é um computador. Eu, inclusive, no início estranhava, eu via as pessoas no ônibus, principalmente as moças, né? Assim, eu digo, será que ela está com calor? Não, ela estava rolando lá o smartphone, o iPhone, lá o celular. E outro dia eu estava no Botafogo, numa clínica, na calçada, e um engraxatezinho, com aquela caixinha de madeira, estava engraxando o sapato de um senhor de gravata. Daqui a pouco tocou um celular. Eu estava perto, eu digo, não é o meu. Vi que o moço não se manifestou, era do garoto. Ele, um momento, tirou o celular do bolso, falou alguma coisa, e disse, o senhor, desculpe, é que eu estava marcando um encontro com a minha namorada. Quer dizer, então, o progresso hoje é esse, né? Quer dizer, todo mundo tem o progresso. E uma vez um mendigo ali no aterro do Flamengo, teve uma blitz, quando a blitz chegou, ele tirou um celular. Com quem ele falava, eu não sei, não tenho ideia, né? Mas ele falava ao celular com alguém. Então, o progresso hoje é esse, né? Hein? Advogado. Ou não fosse, quer dizer, vamos louvar a imaginação e a iniciativa das mulheres, hoje materializada pelo pensamento da Marilda, não é? Então, o progresso é tanto que até os espíritos desencarnados registram esse progresso. Jair Presente disse, pelo lápis do Chico, vi hoje um quadro chocante que a minha cuca rescalda. Mulher varrendo a avenida e homem lavando fralda. O progresso social. E Lulu Parola já disse de outro lado. Prodígio da avicultura que pouca gente avalia. Galinha com luz acesa, põe 2 ovos por dia. Já imaginaram? Coitada da galinha, né? Mas existe outra maravilha, que é que nós vamos falar hoje, acessível a todos nós, todos, desde aquele engraxate até o mendigo, se for o caso, lá que nós falamos, e que é, segundo Humberto de Campos, o tesouro mais vasto de todos os povos da Terra. E nós vamos ver. Por esta maravilha, disse Humberto de Campos, comungam entre si as civilizações de todos os tempos, no que possuem de mais valioso e mais belo.
essa maravilha exuma os ensinamentos dos séculos mortos e permite-nos ouvir ainda as palavras dos pensadores egípcios e hindus, à distância de milênios, que ficaram lá atrás. Faz chegar até nós a ideia viva de Sócrates, os conceitos de Platão, os versos de Virgílio, a filosofia de Sêneca, os poetas de Dante, os poemas de Dante, a obra de Shakespeare e as conclusões de Newton. Ele é a alavanca da prosperidade, é o braço mágico do trabalho, lâmpada que nunca se apaga, e é o altar invisível da educação. O nome dessa maravilha, quem é que arrisca? Qual é o nome desta maravilha que todos nós temos o acesso? Quem falou? Vida, livro. Vai ganhar um lanche lá pago pelo Jorge Miguel. É o livro, olha só. O livro. Não é verdade? Ele não é acessível a todos, o livro. Então nós vamos falar sobre, hoje, os 156 anos de O Livro dos Espíritos, que é o livro que norteia o nosso conhecimento espírita. Uma vez perguntaram, vem cá, qual é o primeiro livro que eu devo ler? E eu respondi, qual foi o primeiro livro espírita que surgiu? O Livro dos Espíritos. Então, vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Porque quem começa pelo Livro dos Espíritos, começa bem. Um amigo meu, certa feita, falou, olha, tem uma funcionária lá na firma que está interessada, conheceu o Espiritismo, não conhece nada. Eu vou dar a ela Nosso Lar. Eu disse, olha, não dê. Pode trazer problema na cabeça da jovem. E realmente trouxe. Ela, não quero ler, não, aquilo ali, coisa irreal. Porque o nosso psiquismo, a nossa memória pelas religiões tradicionais foi preparada há tantas e tantas encarnações sobre um céu que ninguém conhece e também um inferno, enfim, que ninguém também viu, que é misterioso, é complexo, que você falar de uma coisa normal e lógica, que é a continuidade da vida, não tem coisa mais lógica do que a continuidade da vida. Até porque isso evita um trauma, não é? Um trauma na nossa cabeça, né? Então a moça, não, Nosso Lar, pelo amor de Deus. O meu tio, ele viveu com a minha tia durante muitos anos. Se davam muito bem e ela desencarnou. Ele estava muito saudoso, aquilo tudo. Aí eu, também quando eu comecei no Espiritismo, aquele entusiasmo, aquilo tudo, eu dei Nosso Lar para ele. Ele leu, nós estávamos nas férias ali perto de Miguel Pereira, no dia seguinte, não, Gilberto, pelo amor de Deus, aquilo piorou a minha cabeça em vez de melhorar. Quer dizer, então vejam a confusão que dá. Então, começando pelo começo, começando pelo caminho certo, a pessoa não se confunde, nem, como diz André Luiz, depois que o Chico desencarnou, fazendo um parênteses, e que destamparam o baú das revelações, entre aspas, que são esses romances, esses livros que trazem mais incertezas do que verdades e confundem mais do que esclarecem. Então, gente, nós temos que ter a base para não nos confundirmos e para não ficarmos imprecisos no nosso roteiro daquilo que a gente deve ver. Bom, então o Livro dos Espíritos, que veio, a gente sabe, a 18 de abril de 1857, está fazendo 156 anos. Então, nele cumpria-se a promessa do Senhor Jesus, de trazer o Consolador, que é a promessa evangélica do Paracleto, que é o advogado, né, ou o Espírito da Verdade. Então, nós podemos dizer, analisando o livro, que ele é o código de uma nova era, de uma nova
de um novo passo na evolução humana é o Livro dos Espíritos. Porque ele não é um livro comum. Não é um livro para a gente começar uma leitura, parar no meio, largar, está me dando sono, não gostei, e largar na prateleira para ele se encher de poeira. Não, ele não é um livro comum, que a gente lê de um lado para o outro. Ele deve ser estudado. Então, nós vamos fazer algumas ponderações aqui sobre a característica do Livro dos Espíritos, né? Então, vamos botar aqui, ó. Ele é o livro número 1, não é isso? Ele é o livro número 1. E eu ousaria dizer que até para a própria humanidade, ele vem a ser o livro número 1. Por que que ele é? Porque ele é um livro, olha só, ele é um livro revolucionário. Livro revolucionário é aquele que revoluciona, não é? Revolucionário. Por que que ele é revolucionário? Porque ele responde. O que que ele responde? As três questões clássicas que o pensamento filosófico, científico e religioso sempre perguntou. Quem somos nós? De onde viemos e para onde vamos? Então, olha só, ele responde essas três perguntas. Então, não é um livro que a gente pode chamar número 1? Não é um livro que a gente pode chamar revolucionário, em razão dessa qualidade? Ele descobre o véu que sempre cobriu as inquietações da alma humana. Então, como diz Herculano Pires, o Livro dos Espíritos ele vem sido lido no mundo inteiro, mas pouco estudado. A rigor, a taxa dos que estudam o Livro dos Espíritos é muito pequena, comparando. Perguntaram ao Chico quantas vezes ele leu o Livro dos Espíritos. Ele falou umas 200 vezes. E Ivone Pereira estava lendo pela 53ª vez quando desencarnou. Então eu pergunto, quantas vezes nós lemos, não é para responder não, é só responder mentalmente, para refletir, quantas vezes lemos o Livro dos Espíritos? E outra pergunta, quantas vezes estudamos o Livro dos Espíritos? Que é um livro para ser estudado. Todo livro espírita, eu estou pegando o livro de André Luiz, eu estou estudando. E ela é uma diferença tão grande, não precisa muito esforço, não. A gente pega o livro, inclusive hoje você abre o computador, bota na página do dicionário, e ali você vai, porque o André Luiz realmente você tem que ter um dicionário, porque tem muitas palavras que não são usuais. Aí, considerando-se inclusive a época, 1940 para hoje. Então, não é difícil você ler o Livro dos Espíritos, é prazeroso. Agora, tudo na vida, gente, tudo na vida, o tempo nosso, todos nós aqui, o tempo é isso aqui, ó, tempo é uma questão de interesse. Interesse. Quando a gente tem um interesse, não é? A gente faz e acontece, né? Eu, quando comecei a namorar a Marlene, ela marcava 8 horas da noite, eu chegava às 6h30 e dava uma desculpa qualquer. Não, é porque, tinha nada que fazer, aquilo tudo. E o pai dela, naquele tempo, né? Olha a hora, ele morava numa casa, na Pedro Teles, na Praça Seca, então a entrada era lateral, né? Então tinha uma porta, no tempo que as casas tinham uma televisão só, branco e preto, hoje não. A modernidade tem uma televisão em cada cômodo da casa, né? E há quem bote, inclusive, no banheiro, televisão. Então, e eu não sei porquê, eu estava conversando com ela, namorando na varanda, né? E o meu sogro, ele
de 5 em 5 minutos ele ia mudar o canal da televisão e dava uma olhada para a varanda. Eu não sei porquê. Às vezes ele via coisa que não queria ver. O que eu vou fazer? Não é? Então, olha a hora, era para eu ir embora. Isso já era 10. Aí só um pouquinho, a Marlene dizia, né? 10h30. Então, tempo, gente, é uma questão de interesse. Dizer que não tem tempo de ler, de estudar, é questão de interesse. Igorina Cunha falou para o Chico, ela é paraplégica, ainda está viva, sobrinha direta de Eurípides Massanufo, ainda está viva lá em Sacramento. Então ela falou, Chico, eu tenho recebido tanta carta e não tenho tido tempo de responder. O que é que eu faço, Chico? O Chico, sorrindo para ela, com aquela simpatia dele, disse, acorda mais cedo, minha filha. Acordar 1 hora mais cedo, não dá tempo de você responder a tudo isso, né? Então, gente, o Espiritismo, olha, o Livro dos Espíritos, ele se enquadra na doutrina, porque a doutrina espírita é a doutrina do conhecimento, ou não é? É a doutrina do conhecimento. Outro dia eu perguntei ao rapaz, escuta, você é espírita? Ele, sou espírita kardecista, científico, de linha branca de mesa. No final ele estava cansado, depois de responder tudo isso. Quer dizer, ele estava confundido, mas antigamente se falavam isso, não é? Marilda lembra disso, dessa fase, né? Então, gente, nós não aprendemos nada por osmose, como se diz. A gente aprende fazendo por onde, aquilo tudo, né? Demétrio Nunes Ribeiro, educador, no livro Falando a Terra, ele disse o seguinte, a Terra de todos os séculos sofre a flagelação de 2 grandes males. Um deles é a miséria, o outro a ignorância, que inclusive é pior do que a miséria, porque a ignorância leva à miséria. Então é isso. É pela ignorância que o rico esconde o ouro, que deve ser destinado à prosperidade. E o pobre se envenena com o desespero, eliminando as possibilidades resultantes do trabalho. Então, na rede da ignorância, o homem se complica cada vez mais. Todos os problemas do seu destino e se entrega às surpresas do tempo. Então vamos ver, o Livro dos Espíritos não é somente, diz Herculano Pires, a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque ele é o próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço da doutrina espírita. Então a gente tem que ler. Quer dizer, outro dia chegou aqui, eu sou média, me mandaram desenvolver. Eu tenho que ler o Livro dos Espíritas, a moça falou. Quer dizer, tinha que começar lá daquele início, para chegar ao Livro dos Espíritas, entre aspas, né? Olha só. Vamos fazer agora um mapa aqui para a gente ter uma ideia. Porque o Livro dos Espíritos não podia dizer tudo. Não podia dizer tudo porque não dava tempo. E até porque a humanidade da época não ia entender. Então, olha só. Todas as outras obras de Kardec, todas, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, partem de partes do Livro dos Espíritos. Ó, o Livro dos Médiuns, vamos botar aqui, Livro dos Médiuns é igual, só para facilitar. Ele trata da parte experimental da doutrina, né? Então ela tem a sua fonte no livro primeiro, no livro segundo, aliás. Aqui já se fala do Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 6º. Capítulo 6º. Então tá. Então o Livro dos Médiuns, ele desenvolve o capítulo 6º do Livro dos Espíritos. É só a gente fazer a comparação. Ele aprofunda o capítulo 6º do Livro dos Espíritos. Até o final. O Evangelho segundo o Espiritismo,
vamos botar aqui assim, ele é uma decorrência natural do livro terceiro, em que são estudadas as leis morais. As leis morais. O céu e o inferno, já o céu e o inferno, ele decorre do livro quarto, Esperanças e Consolações. Isso é um quadro, vamos dizer assim, sinótico, que a gente guardando, a gente pode fazer um estudo equilibrado, aprofundado, começando do início, e não vamos ter, não vamos ficar confundidos com obras apócrifas e obras que estão surgindo aí, que, repetimos, que confundem mais do que explicam e trazem mais incertezas do que verdades. E a Gênese, que trata dos milagres e as predições, Gênese, vamos botar aqui, milagres e predições do Cristo, né? Esse é maior. Relaciona-se ao capítulo 2º, 4º, do livro 1º do Livro dos Espíritos, quer dizer, Herculano Pires chamava de livro 1º, há quem chame parte 1ª, parte 2ª, e os capítulos, vamos botar aqui, os capítulos 9, 10 e 11 do livro 2º do Livro dos Espíritos, assim como as partes do capítulo 3º que tem identidade, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Então está aqui o quadro, gente. Isso aqui surgiu daqui, do Livro dos Espíritos. Olha que beleza. Está aqui tudo explicadinho, tudo equilibrado, com lógica. Porque sabe o que acontece, gente? Porque tem muita gente, muita editora fabricando, entre aspas, médiums, que por sua vez estão fabricando livros. Então, se a gente tem esse entendimento, por que nós vamos, como disse o Saulo aqui, com muita justeza, muita inspiração? Porque, não, tem gente que diz, não, você tem que ler tudo. Esses livros, porque tem modismos, que de vez em quando vem, né, igual o vento. Aquele modismo e depois vai embora. Por que a gente vai ficar perdendo tempo com isso, que a gente sabe que vai de encontro a isso que nós aprendemos? Olha, a introdução, item 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós devemos ler sempre, item 2º da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, gente, da autoridade da doutrina espírita. Está aí. Então, quando a gente... Tem um livro aí, olha, eu vou só para... eu não cito, até porque é para não chamar a atenção. Mas tem um livro aí que fala de um missionário no campo da aviação, que é um dos livros mais absurdos que eu já li na minha... eu fichei ele, que eu vi na minha vida. Como é que um missionário, como Santos Dumont, desencarnado, não recebeu nenhuma prece vinda do plano espiritual da Terra? Isso não existe, né? O homem era um missionário. Poxa, tinha que ter alguém, amigo, algum espírito superior, alguma pleiade de amigos, porque ele foi um missionário de Deus para trazer o avião para todos nós. Ele suicidou-se, a gente sabe, por desgosto, por causa da possibilidade de uma guerra entre Minas e São Paulo, utilizando o avião. Mas olha, gente, como Deus julga, olha só a importância do estudo, como Deus julga a intenção primeiro do que o fato em si. O suicídio dele não foi muito considerado suicídio. Ele mesmo escolheu uma reencarnação. Esse livro apócrifo, eles dizem que ele ia ser ovoide.
e que eles só tinham uma possibilidade, de reencarnar filho de uma prostituta francesa que morava na Glória, no Rio de Janeiro, e que ele, com 3 meses de gravidez, abortou. Quer dizer, um absurdo. Sabe quem foi Santos Dumont? Carlinhos, filho de Clóvis Tavares, lá em Campos, segundo palavras de Chico Xavier. E o Chico falou como se Kardec tivesse falado. Hilda, para a mulher de Clóvis Tavares, olha só que olhos de bondade tem o Carlinhos. Ele viveu 17 anos num corpo paralítico, surdo, tetraplégico, aquilo tudo, mas porque ele quis este corpo, ele tinha créditos morais para escolher o tipo de provação que ele ia passar em razão do suicídio, e ficou 17 anos no corpo. Então, olha a importância do estudo para a gente não se deixar levar por essas aberrações. E temos também os pequenos livros introdutórios da doutrina espírita, que é o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo, que estão diretamente relacionados com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Então, gente, depois temos 15 livros da Revista Espírita. Olha aí, pouquíssimos livros para a gente ler numa encarnação. Eu conheço um homem que leu 450 livros espíritas, ainda está vivo, ainda está lendo livros espíritas. 450, não, peraí, acho que eu estou exagerando. Ele leu 250 livros espíritas, 450 livros foi que o Chico psicografou. 250 ele leu, gente, olha, vou dar uma receita de bolo para todos nós. Se nós lermos 6 páginas, viu, Mateus? 6 páginas, não precisa mais do que isso não, tá? Por dia dos livros do Pentateuco, daqui, não necessariamente ininterruptamente, pode ler, parar, mas tem que ler 6 páginas por dia. Sabe o que vai acontecer? Em 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, no máximo, nós vamos ler toda a obra espírita. Será que demora muito tempo para ler 6 páginas espíritas? De um livro espírita por dia? Demora? Não. Mas a gente sabe que hoje tem a internet. Outro dia uma médium falou assim, olha, hoje é muito difícil ser médium na época de hoje. E uma outra, acho que inspirada pelos espíritos, disse, não são as dificuldades que impedem a gente não de cumprir os nossos compromissos, principalmente os médiums, são as facilidades. E é verdade. A facilidade, a internet, não é? A televisão que começa, né? Às 8h30 da manhã, com Ana Maria Braga, como disse o Isaías Claro, segunda-feira, e vai por aí afora. Então a pessoa não tem tempo de ler, né? E quando começa a ler, dá sono. Dá sono. Aí não lê, não, e quando leio dá um sono, mas falou para o Divaldo, mas Divaldo, eu quero ler, mas eu tenho muito sono. Não, minha filha, faz o seguinte, se o sono for invencível, leia em pé. Que leu em pé, porque quando ela adormecer, que for cair, no meio do caminho ela acorda de susto. Aí o sono vai embora, aí ela pode continuar lendo. Ela pode continuar lendo, né? Agora vamos ver o método de Kardec no preparo do livro, que deve ser o nosso mérito dos espíritas com esses livros que estão por aí e também para os livros espíritas, né? Segundo Herculano Pires, o método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina para ensinar o espiritismo. A sua simplicidade. Olha, o que Kardec fez? Ele escolheu colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral, quanto a pureza das faculdades mediúnicas. 4 moças de princípio, uma de 14, outra de 17, se não me engano, e uma de 21. Por que ele escolheu uma de 14 ou 17? Porque, gente, que estão começando, são inocentes. Quando Jesus escreveu na areia
que quem tiver sem pecado atire a primeira pedra, quais foram os primeiros a sair correndo do lugar? Os velhos. Os velhos. Por quê? Porque tinham mais pecados. E uma garota de 14 anos tem menos pecados, é mais pura, é mais inocente. Como naquela época. Um médico fez uma pesquisa, um parênteses, que as mulheres falam 10.000 palavras por dia a mais do que os homens. E uma falou assim, mas nós falamos isso, mais palavras, porque os homens não entendem e não prestam atenção naquilo que a gente fala. Como assim? Eu não entendi o que a senhora falou. O homem respondeu. Bom, então a escolha de médios insuspeitos. Olha, eu conheci uma vencedora. Quando eu contei isso para ela, ela riu e falou, eu tenho uma irmã que é assim. Ela pergunta e responde a própria pergunta. Não deixa a outra responder. Olha, primeiro escolheu colaboradores insuspeitos. Depois, uma análise rigorosa das comunicações sob o ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Então, eu vou perder tempo com obra esquisita que não vai somar? Eu não, eu vou perder tempo aqui. Eu vou estudar isso aqui quantas vezes eu puder. Vou estudar a Revista Espírita, vou estudar André Luiz, Emmanuel, não é? Vou estudar Ivone Pereira. Não vou ficar perdendo tempo com essas novidades, entre aspas, que estão aparecendo aí, né? Teve um médium que disse que a mediunidade estava engessada e o movimento espírita ultrapassado. Bom, ele tirou as cadeiras da reunião mediúnica dele e botou tatame para facilitar. Aí eu fiquei imaginando o médium recebendo um obsessor e correndo igual um cachorrinho no tatame e o doutrinador atrás dele. Eu não podia ir por causa da coluna, já imaginou? Não ia dar certo. Aquele eu não ia doutrinar, porque não ia dar. Então é isso que acontece. São as novidades entre aspas, né? Outra coisa, o consenso universal, não é? Concordância das várias comunicações dadas por médiuns diferentes, ao mesmo tempo em vários lugares, sobre o mesmo assunto. Então, gente, é muito difícil, disse Hermínio de Miranda, é muito difícil reconhecer num livro que surge a marca da verdade que o Livro dos Espíritos tem. A marca da verdade, porque ele só trouxe verdades. Ele não trouxe ilusões, nem trouxe simbolismos da verdade. Ele se identifica com a verdade, e por isso, a solidez e a grandeza do Livro dos Espíritos confirmam dos seus ensinamentos esse atributo, que ele é o livro que traz a marca da verdade. E é um livro cuja sabedoria jamais se esgota. Ninguém pode dizer que já sabe tudo do Livro dos Espíritos, que conhece tudo. Por mais estudado, analisado, pesquisado que seja, no tempo certo, ninguém pode dizer que já sabe tudo, né? Então, gente, outra coisa, quer ver? Olha que beleza. É o livro, olha, isso aqui conforta demais. É o livro da esperança. Olha que beleza. O Espiritismo não é consolador, sobretudo? Então é o livro da esperança. Daqueles que sonham com um mundo melhor. Allan Kardec estava um sábado, uma manhã fria, em Paris. Estava meio desanimado, meio triste, as cartas atacando com ironia, com sarcasmo, o movimento espírita chegavam a todo instante. Ele ainda estava terminando, fazendo o arcabouço dos outros livros. Então faltava dinheiro para a obra, a pressão cada vez aumentava mais, e as missivas sarcásticas avolumavam-se na sua mesa de trabalho.
Sabe por quê, gente? Aconteceu com Jesus, com todos os bons. Vieira, que eu admiro muito, Padre Antônio Vieira, ele disse o seguinte, olha, não há maior delito no mundo do que ser o melhor. No mundo, um grande delito, muitas vezes, achou piedade. Um grande merecimento, nunca lhe faltou inveja. Porque o ser o melhor causa inveja. Causa inveja. Eles não tiraram Jesus do caminho? Quando viram eles tirar Lázaro do túmulo, não, esse homem sai daí, ele é muito esquisito, ele vai acabar com o nosso status quo, com o nosso prazer, com a nossa autoridade e poder. Vamos tirar ele daqui. Tiraram, como tentaram tirar outros. Então Kardec estava desalentado quando chegou a sua esposa, a doce Gabi, com um embrulho, junto ao embrulho com uma carta, né? Ela entregou a carta a ele e o embrulho, então ele abriu, e eu vou ler para a gente não perder o brilho da informação. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço, com a minha gratidão. Remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Então ele contou. Ele era encadernador de profissão e cerca de 2 anos antes ele tinha perdido a sua esposa, que ele amava tanto. Teve uma doença, em 15 dias ela morreu. Então ela era a minha alegria e a minha esperança de vida, ele disse. Então, meu desespero, disse ele, foi indescritível. Faltava ao trabalho sem forças para reconstruir a vida. Namorava diversas vezes o Senna, planeando suicídio. Seria fácil, ele pensava, eu não sei nadar. Então, um dia de madrugada, quando a saudade era mais forte, o desalento, o desânimo, madrugada fria, ele dirigiu-se à Ponte Marie, lá em Paris, e ao fixar a mão direita para atirar-se no rio, ele tocou um objeto, que estava algo molhado. E esse objeto caiu no chão, chamou a atenção dele, ele foi e pegou. Ele viu que era um livro que o orvalho da madrugada tinha umedecido. Tomou o volume e as mãos, dirigiu-se ao poste de luz com a sua luz mortiça e leu curioso, entre curioso e irritado. Leu no frontispício: esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e faça bom proveito. A Laurent. A assinatura. Ele, estupefato, continuava a missiva, né? Li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos, abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Então Kardec desempacotou um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página de frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra, com letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então, após a leitura da carta providencial, o professor velho experimentou uma nova luz, um novo ânimo a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. E o notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço,
costumeiro levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então, porque o livro dos Espíritos, gente, ele desarma e afina a nossa consciência. Quando a Alemanha Oriental, a Alemanha invadiu a África Oriental, os primitivos estavam fazendo a construção da sede, do que seria a sede do governo, e um coronel alemão tomava conta da obra, dos operários. Um dia, e para surpresa de todos, ele disse, olha, eu vou à cidade, que eu preciso me retirar um pouco. Os operários eram indolentes, preguiçosos, não gostavam de trabalhar. Ele falou, mas eu vou deixar um dos meus olhos aqui, ó. Tirou um olho de vidro, porque ele tinha um olho de vidro, e botou na janela. Olha, vai tomar conta de vocês, né? Aí os operários, espantados, né, pegavam, né? Começava a capinar, olhando lá, estava lá o olho de vidro, olhando, e eles tocando. E o coronel, quando voltou, que maravilha, todo mundo trabalhando. Ele falou, descobri a fórmula mágica. No dia seguinte, vou à cidade, o olho está aqui, hein? E botou. Quando ele voltou, surpresa. Muitos cochilavam, outros encostados. Quando ele olhou, tinham colocado um chapéu em cima do olho. Mas, gente, não dá para botar um chapéu na nossa consciência, não dá mais. Como diz André Luiz, quem tem 15 minutos de evangelho, não dá mais para ficar parado, para encostar, né? Então, é isso que acontece. Olha, tem gente, diz o nosso Deolindo Amorim, livro antigo eu não leio, eu só gosto de novidades. Gente, os livros antigos são iguais às amizades antigas. As amizades antigas, sinceras, não são amizades para se perder. Por mais velhas que sejam, por mais tempo que a gente tem essa amizade, não vamos jogar fora para escolher uma amizade nova. Então tem gente que só gosta de livro novo, entre aspas. E como tem gente que só fica com os livros velhos. Não vê, porque tem livros que têm que ser substituídos. Os livros didáticos, por exemplo, os livros científicos, não é? Eles merecem uma modificação. Não é? Quer dizer, então, a gente tem que ficar com o melhor. Não importa que os meus livros de André Luiz de Emmanuel, é do tempo que a Federação editava, as páginas estão amareladas. Vocês vejam duas situações aí. Como esses livros são velhos e como eu também já passei no tempo. Porque a gente tem que dobrar a página com cuidado, senão ela quebra e se perde. Eu estou até substituindo um pelos livros novos, vai fazer o quê? Mas são livros que estão anotados, estão rabiscados, e o valor é o mesmo. Livro encebado, livro em serviço, santo operário do bem. Livro lustroso, trancado, não auxilia a ninguém. Tem gente que diz, olha, o melhor amigo do homem é o cão. Aliás, gente, o Brasil está entre os primeiros países a ter uma indústria e um comércio destinado aos bichanos, aos cães e aos gatos. 12, 14 bilhões por ano é o que se gasta. Então dizem, o cão é o melhor amigo do homem. Eu acho que o melhor amigo do homem é o livro. Mas eu tenho uma história sobre cães que eu vou contar para vocês. Eu tive um amigo, ele era filósofo e pintor. O Raul conheceu ele, Martiniano. Ele foi morar numa casa em Jacarepaguá, ele construiu, casa grande, e a sogra dele era da SUIPA, Sociedade Universal, né, protetora dos animais. Ô, Martiniano, eu posso levar uns cachorrinhos para lá? Que ela ia morar com ele na casa. Pode. Aí ele disse, me chamava de Bordalo ele, o Bordalo encostou um caminhão, desceram 75 cachorros. Eu não estava refeito do susto, o caminhão voltou, desceram mais 45 cães. Aí ele filosofou. Eu concluí que daquele dia em diante, Jadiel conheceu ele também, né? Não? Jadiel morou lá perto.
eu concluí que daquele dia em diante, aquela casa seria o paraíso dos cães e o inferno dos homens. 100 e poucos cães, já imaginaram? Um dia eu estava conversando filosoficamente, falando de assuntos. Eu queria estudar pintura e fui pedir ele para me ensinar. Ele ficou 1 hora para me dizer que eu devia estudar no Liceu de Artes e Ofícios. Era melhor. Demorou 1 hora para me ensinar. 1 hora dessa, um cachorro pulou no colo dele, ele, sem olhar para o animal, fez assim, ó, e o cachorro pulou fora, longe. Quer dizer, então, o cão não é o melhor amigo do homem, até porque dá despesa. E o livro não, você compra uma vez, guarda, né? Está aí, né? Bom, eu contei isso porque tem gente... Eu estou terminando, viu, gente? Porque enquanto o sono é vencível, eu vou terminar antes que o sono se torne invencível. Não é isso? Então, gente, vamos andando, ó. Olha, é tão sério a nossa, vamos dizer assim, fidelidade aos livros espíritas, que o Emmanuel falou para o Chico, Chico, se algum dia eu falar alguma coisa que contraria Jesus ou a Kardec, fique com os dois e me esqueça. Emmanuel falou isso para o Chico, não é? Então, gente, olha, o livro dos Espíritos é imbatível, porque ele anula as inquietações com relação à morte. O Brage espírita não tem medo de morrer. O espírita não tem medo de morrer. Quer ver? Quem não tem medo de morrer, permaneça sentado. Olha, unanimidade. O espírita não tem medo de morrer, ele tem pavor. Não, ele tem vergonha. Outro dia eu estava lá em casa, cochilando, aí senti aquele puxão assim, eu olhei, um vulto, eu digo, aí eu tive uma saída, né? Olha, tem um parecido comigo, vai lá e pega ele. Mora aqui pertinho. Educado, bom rapaz, não fala mal de ninguém, vai lá, leva ele. Eu sei lá o que... Hein? Hein? Claro, você acha que eu queria, estava na hora de eu ir embora? Eu quero ficar por muitos anos ainda por aqui. Não, e o menino é espiritualizado, se ele for embora, para ele vai ser uma alegria. Olha, não contem nada para Ana, nem para os filhos e netos. Então, brincadeira, claro, né? E a Dilma acreditou, né? Então, gente, ele anula, olha só, vamos prestar atenção nisso. O livro dos Espíritos anula as incertezas e as inquietações com relação à morte. E tem outro detalhe, esse então, olha, gente, ele torna o trabalhador espírita alegre. Não conheço um trabalhador espírita de mau humor. Falando aquele trabalhador que trabalha por ideal, porque gosta, né? Quer dizer, ele... Então veja, olha que alegria. Não, qual é a lei, uma das leis de Deus com relação à humanidade? Não é a lei do progresso? Então, gente, o progresso não adianta, ninguém para a roda do progresso. E quanto mais tempo nós nos fixarmos, nos estabilizarmos mentalmente, e intelectualmente, e emocionalmente, na direção do progresso, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer ansiedade, desânimo, perturbação, medo, inquietação, uma opção de coisa. Então, gente, a lei do progresso é inevitável. Se ela é inevitável, vamos embarcar nesse trem do progresso. Não é isso? Então, vamos saudar, terminando, vamos saudar o Livro dos Espíritos com esse soneto de Olavo Bilac, que está no Parnaso de Além-Túmulo. Ei-lo, facho de amor que redivivo a soma, desde a taba feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa e dos louros do Egito, ao fausto senhorio de Cartago e de Roma. Vaso revelador, retendo o excelso aroma, do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito,
O livro é o coração do tempo no infinito, em que a ideia imortal se renova e retoma. Companheiro fiel da virtude e da história, guia das gerações na vida transitória, é o nume apostolar que governa o destino. Com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta, estuda e brilha com Jesus no Evangelho Divino. Muita paz, muito obrigado pela paciência de nos aturar esse tempo todo e uma boa noite a todos. É isso.